Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Eu preparei um Dicas da Bá especial aí com essa temática de livros com personagens que perderam a memória e eu gostaria que vocês assistissem até o final, me dessem a opinião de vocês e pegassem essas dicas que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? São histórias interessantes e eu acho que vocês vão gostar mesmo, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos e vem comigo. Então bora lá, gente. São três livrinhos que eu separei dentro dessa temática que eu lembrei que tem personagens aí desmemoriados que giram em torno dessa falta de memória e eu acho que vocês vão gostar. Então, prepara aí o papel, a caneta, anota essas dicas que talvez a história te interesse. Eu vou falar um pouquinho sobre a história de cada um deles. E o primeiro livro é esse daqui, ó. Enquanto eu te esquecia. É bem óbvio, né, que vai falar sobre perca de memória. Essa história, olha o que tem aqui na chamada, que a memória apagou, o coração recorda, da Jane Shortridge. Esse livro é da editora Única e eu já acho que eu já cheguei a mostrar ele aqui. Eu mostrei num vídeo que os personagens têm diferença de idade. Então, eu acho que eu vou linkar ele aqui em cima para vocês assistirem esse vídeo também. Tem personagens aí com diferença de idade. E aqui nessa história, ela perde a memória. A história da Lucy e do Greg. Ela acorda um dia dentro de um hospital, ela não se lembra de nada, o que aconteceu com ela. E o Greg era noivo dela. Então ele vai lá encontrá-la e levá-la para casa, mas ela não se lembra desse cara, né? Então é meio complicado, né? Ela não se lembra de ter se apaixonado, não se lembra de nada. E nem se lembra do que motivou, obviamente ela tá desmemoriada, então ela não sabe o que levou ela aquela situação em que ela está. Ela não sabe de nada, ela não sabe quem é. E a pessoa mais próxima a ela era o Greg, porque eles estavam noivos. Se eu não me engano, a Lucy não tem parentes vivos, alguma coisa assim. Ela é uma mulher sozinha. Então ela fica bem desamparada nessa situação. E ela já estava noiva do Greg, né? Então ele é meio que autorizado a levá-la para casa. Eles moravam juntos, eles tinham uma relação. E durante o livro ele vai tentar reconquistar essa mulher. Só que ela. Não é só que ela é bem fria com ele e, sinceramente, eu não tiro a razão dela, porque, assim, como é que você vai se lembrar daquela pessoa que você era apaixonado por aquele cara? Só que não, né? Ela não tem esse sentimento dentro dela, até porque ela não tem lembrança disso. Então ele vai tentar aos poucos ir reconquistando essa mulher. E ao mesmo tempo ela vai tendo lapsos assim de memória, da memória dela voltando e das situações que aconteceram, principalmente de brigas entre eles, de momentos mais amorzinhos, mas também as brigas deixam a gente assim com a orelha em pé, sabe? Se questionando se isso daqui é um livro de romance ou é um livro de suspense. Mas é uma história bem bacana, eu gostei muito do livro. A minha única crítica a ele é contra a edição mesmo, porque a editora Única fez um trabalho aí um pouco fraco na edição. O meu livro, ele não tá muito... Vou mostrar aqui pra vocês. Ele... Novo, gente. Ele tava descolando, então acho que aqui vai dar pra ver... Eu não sei se vai dar pra vocês conseguirem ver aqui. Mas o livro, ele deu uma descolada, assim, bem boa aqui no... Se vocês estiverem conseguindo ver aí, espero que sim. Mas ele descolou a capa. Isso significa, assim, eu sei porque meu pai já trabalhou em editora, então quando eu mostrei pra ele, a primeira coisa que ele, editora não, em gráfica, na verdade, a primeira coisa que meu pai falou quando ele viu essa capa descolada é que era capa velha, é cola velha, na verdade. Tá vendo aqui, ó, tá elevado o livro? Aí ele falou, isso daqui é culpa de cola velha. Eles utilizaram uma cola velha que provavelmente já tava perdendo a validade, né? O livro aberto dá pra ver melhor. Ó, se bobear dá pra vocês me verem aqui do outro lado. De tanto espaço que tem vago aqui. Sorte que não descolou totalmente, assim, da capa, né? O livro, enfim, o miolo do livro, né? Enfim, mas ele me falou isso, né? Isso daí é uso de cola velha na hora de colar o livro, né? Que isso daqui é colado. Então, provavelmente estava perdendo a validade. E o que vai acontecer aqui, gente?
O livro também ele vai ser dividido entre a visão dos personagens, então a gente tem a visão aqui da Lucy em alguns capítulos, e nós vamos ter também, deixa eu abrir aqui, a visão do Greg da situação. Então ele tem todo uma lembrança dela, né, do relacionamento deles, que ele não tem. Então a gente tem a visão dos dois personagens aqui, que ela não tem, né? Ele tem, ela não tem. Então a gente vai ter essa visão dos dois personagens que vai ser bem interessante, vai ser bem legal de se ler, tá bom? Fica aqui a minha indicação para esse casal e eu acho que vocês vão gostar. Eu já falei aqui, eu comprei esse livro por conta de um quote que a editora soltou nas redes sociais. Michelle me marcou e nós dois acabamos comprando o livro. Então eu fiquei bem satisfeita. Não é um livro 5 estrelas, mas é um ótimo livro, indico demais. Minha segunda indicação é o livro O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Eu também já falei sobre esse livro aqui algumas vezes. Eu gostei demais. Foi o primeiro livro da Liane que eu li. Também foi indicação de Michelle. Ela estava lendo, ela falou assim: Bárbara, eu acho que você vai gostar desse livro, que ele é a sua cara. E realmente é minha cara. Eu gosto de histórias familiares. E eu gosto dessas tretas familiares, dessas questões familiares. E o que acontece nesse livro? A Alice, ela é uma mulher, né? Ela tem 3 filhos. Ela sofre um acidente na, na aula de spinning, alguma coisa assim. Não lembro exatamente, mas é na academia. Ela sofre um acidente na academia e ali ela bate a cabeça e perde a memória. Então ela não perde completamente a memória como foi a Lucy. A Lucy ela não sabia quem ela não tinha lembrança de nada, completamente. Ela ficou zerada na vida. A Alice não, ela vai perder uma parte da memória dela. Ela vai perder alguns anos da vida dela e ela vai voltar para um período em que ela estava casada há pouco tempo, grávida do primeiro filho e sem ter noção de nada do que estava acontecendo na vida dela. Assim, a vida dela estava mais ou menos perfeita, porque ela era uma jovem mulher, grávida, feliz no casamento, etc e tal, numa casa nova. Então ela estava bem, bem satisfeita com quem ela era. A Alice atualmente, ela tá numa fase completamente diferente. Ela tem 3 filhos, ela tá passando por um processo de divórcio onde ela e o marido dela se dão super mal. Ela não se lembra dos filhos dela, pra vocês terem uma noção. E a pessoa com que ela acorda é completamente apaixonada pelo marido. Só que a pessoa que sofreu o acidente vivia num racha com eles, os dois praticamente se matando. Então é uma situação bem delicada ali entre eles. E é engraçado porque ela acorda assim no hospital e ela quer falar com o marido, ela liga pra ele e ela fala de um jeito super carinhoso com ele e ele fala assim: não, tem alguma coisa errada com essa mulher. Até ela contar o que aconteceu, né? Mas é bem engraçada essa situação. E ao mesmo tempo triste. E ao longo do livro, a memória dela vai voltando aos poucos, né? Mas o principal é que ela vai precisar encontrar um equilíbrio entre a mulher que ela era e a mulher que ela se tornou. É quase como uma bênção, né? Esse acidente, essa perca de memória, porque ela tinha se tornado. Ela era antigamente uma mulher muito sonhadora, com boas expectativas na vida, uma mulher esperançosa e otimista. A Alice atual era uma mulher muito rígida, é, brava mesmo, um tipo de uma pessoa que se perdeu um pouco, né? E não é por simplesmente desejo próprio, foram as circunstâncias da vida que levaram ela até aquela situação e tornaram ela uma mulher mais dura, né? Mais seca. E depois ela vai precisar encontrar um equilíbrio entre essas duas, né? Não precisava ser tão mole como era a antiga Alice e nem tão dura como a atualmente, né? Então ela vai ir encontrando ali um equilíbrio e essa descoberta da Alice de quem ela era, de quem ela queria ser atualmente, né? Essa reavaliação da vida é bem interessante, é uma coisa que eu gosto muito nesse livro. Tem outros personagens também que aparecem, que narram a história. A irmã dela é uma personagem que é bem relevante na história. O plot da irmã dela eu achei assim meio perdido, sinceramente, achei meio perdido. E também tem um quesinho aí de suspense, que é uma característica da Liane. Então é um livro muito bom, gente, muito bom mesmo. O final, ele
me surpreendeu assim positivamente. Eu fiquei muito feliz com o final, eu amei o final e torci muito para que aquilo acontecesse e realmente acontece. Então é um final que se passa aí bastante tempo, vários anos, e a gente fica bem emocionado com o desenrolar da vida da Alice. Eu torci muito por ela, eu amei ter conhecido a Alice e eu espero que vocês também amem conhecê-la, certo? E a minha última indicação é o livro Repeat, da Kylie Scott. Eu li esse livro bem recentemente e foi por ter lido este livro que me deu a ideia de fazer este vídeo hoje para vocês. Repeat, ele foi uma leitura do mês de agosto, gente, que viagem. Repeat foi uma leitura do mês de outubro, que eu finalizei agora no final de outubro. E assim, foi um livro que eu engoli praticamente. Eu tinha esquecido da Kylie Scott e é uma autora que eu já li bastante coisa dela. Eu até fiquei bem surpresa depois quando eu liguei o nome da autora aos livros. E ela, aqui no Brasil, tem o livro dela, a série Marcados, que já foi publicada aqui no Brasil e tem bastante. É uma série bem longa. E depois eu deixo o link do primeiro livro aqui embaixo para vocês verem. Acho que eu vou botar a capa desse livro aqui para vocês verem qual é o primeiro da série. E assim, enfim. Mas a Kylie Scott, ela tem um dom mesmo para contar histórias. Ela escreve bem, as histórias dela são bem interessantes e intensas. Os personagens são bem intensos. Aqui vai contar a história da Clementine e do Ed. O que vai acontecer? A Clementine vai também sofrer uma perca de memória recente, né, da memória dela aí de alguns anos atrás. Não é tudo completamente, não é, acho que é tudo. Agora eu não tô me lembrando exatamente. Olha a perca de memória aqui. Eu acho, se eu não me engano, não é tudo que ela perde de tudo, né? Eu acho que é, gente, porque ela não se lembra nem da mãe dela. Eu acho que ela perde completamente a memória. Enfim, agora eu não vou me recordar mesmo. Mas ela tem essa perca de memória através de uma tentativa de assalto. Ela é agredida quando ela estava indo para casa e dali ela acaba sofrendo um ferimento na cabeça, é internada e quando ela acorda ela descobre que ela perdeu a memória. E é uma coisa muito triste mesmo, assim, porque ela não lembra de quem ela é, não lembra da vida dela no geral, e aos poucos ela quer ir retomando isso. Ela tem uma irmã e ela passa a viver com essa irmã, a irmã dela é super protetora e vai ajudá-la, né, a se reerguer. E o principal é o que? Ela terminou um relacionamento recentemente. Então, nessa busca dela para ela tentar se reencontrar, ela vai atrás desse cara com quem ela namorou, que é o Ed. O Ed é dono de uma é, um estúdio de tatuagem. Isso daí é bem lembra um pouco a série Marcados, né? Enfim, ele é dono de um estúdio de tatuagem e ela vai até esse estúdio. Quando ela chega lá e vai encontrar com ele, todo mundo fica meio chocado com ela aparecendo lá, mas principalmente ele, porque o término foi muito dramático, foi uma coisa assim extremamente dolorosa para ambas as partes. E fica assim, ficou meio que aberto, sabe? O que aconteceu e etc e tal. E aí ela vai tentar descobrir por que aconteceu isso com ela. Então ela vai atrás do passado dela para tentar reconstruir e montar as peças desse quebra-cabeça perdido na memória dela, né? E é isso que ela vai fazer ao reencontrar com o Ed. Ele vai meio que reacender várias coisas que eles estavam, sei lá, uns 6 meses separados no máximo, ou menos tempo do que isso. E aí ela vai tentar reencontrar essa pessoa que ela era, né, a Clementine, e com a ajuda do Ed, que era o cara com quem ela vivia, né? Eles estavam prestes a se casar, era uma coisa bem real, o relacionamento deles era bem forte, até que chegou ao fim. A gente também, como leitor, fica meio perdido, né? O que aconteceu entre esses dois? E aos poucos a gente vai desvendando a história deles de uma forma bem bacana, aos poucos mesmo, bem interessante, bem cuidadosa. Eu achei que a Kylie Scott, ela escreveu, construiu esses personagens muito bem. A história é gostosinha, eu dei 4 estrelas pra ele e eu acho que vocês vão gostar também, gente. Não é um livro pesado, não é uma história pesada,
mas é uma boa história. Eu acho que de todos esses livros, o que eles têm em comum, além do fato de todas as personagens perderem a memória, só personagens femininas que perderam a memória aqui, mas eu acho que o mais interessante entre eles é como elas renascem após esses fatos, né? Esses acidentes, essas crises, o que aconteceu com elas que as levaram até perder a memória. Quando elas voltam, elas não é que elas voltam outras pessoas, mas elas avaliando o mundo de outra forma. Então, com a Clementine acontece muito isso. Ela questiona muito o Ed, quem ela era, como ela era, pergunta muito da irmã dela também, como ela era. E ela era uma mulher mais dura, uma mulher muito mais insegura na vida, né? Então, quando ela vai voltando, reconstruindo a história dela, ela vai medindo, né? Tendo um pouco mais de confiança, se reinventando. E é algo muito incomum entre todas elas, a Lucy, entre a Alice, entre a Clementine, é que elas se reinventam após esse episódio dramático na vida delas. Então, é um livro que eu indico demais para vocês lerem. E se vocês gostarem, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom, gente? Essas são as minhas 3 indicações principais. Tem alguns livros também que tem personagens com lapsos de memória. Um outro livro da Liane Moriarty também, a personagem tem um período aí que é Até que a Culpa Nos Separe. Uma das personagens também tem um lapso de memória, mas é uma coisa assim, mais um negócio assim, um evento traumático que acontece e faz com que ela perca um período assim da memória dela, não se lembra muito bem. Mas existem outros livros também que tem perca de memória recente, coisas bem leves, mas esses não, esses que eu mostrei aqui pra vocês, as personagens precisam se reconstruir e se reencontrar para tentar lembrar que elas são ou para criar uma nova história para elas, né? Se redescobrir, se reinventar, e cada uma dessas histórias elas trazem uma lição pra gente e eu acho bem bacana. Eu acho que vocês vão gostar de ler, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas indicações. Se você conhece um livro também que tem essa temática e eu não citei aqui, provavelmente você deve conhecer, escreve aqui nos comentários para mim conhecer também, talvez ler e talvez fazer uma parte 2 desse vídeo, trazendo mais indicações dentro desse tema para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com muito mais. Eu aguardo todo mundo. Até já, tchau, tchau!